Abra no livro de Atos, no capítulo de número 17, do versículo 2 até o 5, e depois você abre no versículo 10 até o versículo 13. Livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 2 ao 5, e depois versículo 10 até o versículo de número 13. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao nosso pastor Arnaldo Tavares, pastoreia o nosso campo de Rio Largo, com toda a sua família, diretoria aqui da comunicação, como também que está dirigindo esse maravilhoso programa, nosso evangelista Marinho, e a toda a sua família, que Deus abençoe, e a todos aqui que também estão cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Estamos nessa guerra para guerrear e para ganhar almas para o reino. E se você não tem uma Bíblia, você pode baixar um aplicativo no seu celular, às vezes é novo convertido, às vezes não é e tem interesse, abaixa um aplicativo da Bíblia Cristã, e então você abre em Atos 17, versículo 2 ao 5, e do versículo 10 ao 13. Amém? As Escrituras Sagradas assim falam. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Agora você pula para o versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Versículo 12. De sorte que creram muito deles, e também muitas mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos terminar com chave de ouro, versículo 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar. Você que hoje, que compartilha com este evangelho magnífico, eu quero colocar hoje como tema desta mensagem, o registro sagrado que transforma vidas, ou o registro sagrado que transforma o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, no livro de Atos, percebemos que esse livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, ou Ato Milagroso do Espírito Santo, assim como queira pronunciar, foi um livro que foi escrito por Lucas. Lucas é descrito no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, como o doutor amado por Paulo. Mas além de ser um doutor, estudar medicina, provavelmente no Egito, ele transformou-se em um discípulo de Paulo, um auxiliar de Paulo. Onde Paulo estava, Lucas, o doutor amado, também estava. Bom, chegou um tempo que Paulo estava preso. Existe uma probabilidade que seja em Roma. Mas no período de 63 a 70,
anos depois da morte de Cristo. Lucas vai tomar a decisão de ir para a Palestina e poder fazer uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa com afinidade para poder escrever e descrever os atos do Senhor e maravilhoso Jesus Cristo. Ele escreve 2 livros. O primeiro livro foi o próprio livro do Evangelho, que é o terceiro livro do Novo Testamento, que é colocado Lucas. Mas também, após ele escrever o Evangelho, que é o seu próprio nome Lucas, ele escreve o segundo. O segundo é Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? O livro de Lucas dá para entender o Evangelho, porque ele saiu em casa perguntando às pessoas os testemunhos que davam sobre o que Jesus fez. Por isso que é um livro que detalha muito sobre milagres, curas, maravilhas e muito detalhado sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o livro de Atos não. O livro de Atos, isso teve que ter afinidade com os apóstolos. Isso teve que ter uma proximidade com os líderes cristãos. E assim também como ele já era com Paulo. E assim ele começa a escrever o livro de Atos. E um desses atos maravilhosos é que encontramos no capítulo 2, que foi o batismo extraordinário do Espírito Santo no meio do seu povo, no cenáculo onde estavam os apóstolos e cerca de um povo, 120 pessoas. Nesse cenáculo houve grande milagre porque cerca de 3.000 almas, se não me falha a memória, foram salvas. Pincelando Lucas um pouco, ele vai escrever para Teófilo, e falando sobre esses atos para Teófilo, que está no capítulo 1 de Atos, e também no capítulo 1 de Lucas, porque Teófilo era um general, alguns dizem um general de Roma, ou um soldado de Roma. Então ele se converte ao Evangelho, e Lucas vai transmitir essa mensagem para ele, para fortalecer a fé dele, mas o endereçamento não era só para ele, mas também para todas as igrejas que estavam nascendo naquele tempo. Quando ele vai começar a falar sobre Paulo, no capítulo 7, que é onde vemos o nome Saulo, aonde pegou a túnica, uma vestimenta de Estevão que morreu apedrejado. Ali já começa a falar do primeiro mártir, mas também do futuro apóstolo. No capítulo 9 é a conversão de Paulo. Paulo, no capítulo 9, como se converte, ele vai começar a propagar o Evangelho do Senhor. Mas depois ele toma um tempo e para de pregar, para aprender e aderir a mais o Evangelho. Nesse período de tempo, quando ele para, no capítulo 13 ele retorna, e quando ele retorna, no capítulo 13, as Escrituras vai dizer que ali havia mestres e também profetas. Naquela grande reunião, Evangelista Marinho, no capítulo 13 de Atos, houve uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. Essa manifestação extraordinária do Espírito Santo fez com que trouxe uma revelação. Que Paulo, naquele momento com Barnabé, deveria seguir uma ordem missionária para poder pregar esta palavra a outras nações. De primeira, foi a partir de Paulo, foi carne. Paulo quis pregar por si mesmo. Por isso que deu errado. Mas na segunda vez, o Espírito Santo que prepara o homem, que capacita o homem, que refaz o homem. Lembrando que o homem é como um vaso na mão do oleiro. E se o vaso quebra, ele refaz, reconstrói. Lembrando que o homem é como um diamante bruto na mão de Deus. Mas Deus, ele pega o diamante bruto e refaz, tira o que é bruto e deixa ele maravilhoso. Lembrando que o homem é que nem uma menina dos olhos de Deus. Lembrando que o homem, ele é como um filho na mão de Deus. Porque Deus é o Pai, Deus é amigo, Deus é conselheiro e Deus é além daquilo que a mente humana pode pensar dele.
Eu quero dizer aqui uma coisa nesta manhã. Você às vezes quer fazer algo por si mesmo, andar por si mesmo, mas Deus está te dizendo, quem te guia e quem te mostra o momento certo, a hora certa de fazer, ainda é o teu líder, o teu professor e ainda o teu pai e o teu amigo. É Ele quem te direciona o caminho a qual você deve ir. Não é por você que se deve ser seguido os seus próprios passos, porque o homem que anda nos seus próprios passos, ele tropeça e não se levanta. Mas o homem que anda segundo os passos de Deus, ele pode até cair, mas no final ele se levantará, porque a mão de Deus é que está guiando você. Eu me lembro de um fato onde Pedro andou sobre as águas, quando Jesus deu a ordem. Mas quando veio uma ventania, ele caiu, ou seja, caiu de uma forma, começou a afundar. Mas Jesus pegou na mão dele, levantou e disse, tenha fé. Tenha fé. Aqueles que andam nos passos de Jesus, aqueles que andam segundo a palavra de Deus, esses podem até cair, mas Deus no fim levantará. Assim aconteceu com Paulo. Andava segundo seus passos, andava segundo o seu pensamento, mas ele precisou de uma transformação extraordinária segundo o registro sagrado. O que é o registro sagrado? As sagradas escrituras, a qual foi escrita por homens, a qual inspirado por Deus para transmitir para o povo, para que o povo seja transformado, lapidado, moldado pela mão de Deus. É esta palavra que transforma o homem, que lapida o homem e faz o homem uma nova criatura. Quando Lucas escreve sobre Paulo, ele traz grandes revelações. Grandes revelações. Mas o que eu quero focar aqui nesta manhã é no capítulo 17. No capítulo 17, Paulo vai ter 3 públicos. O primeiro público é um público judeu ortodoxo. O segundo público é um público gentílico. O terceiro público é um público pagão. Qual é a diferença? Todos são pessoas, são humanos. A diferença é que Paulo deveria trazer uma mensagem diferente para cada público. Paulo, além de ser um cristão na fé em nosso Senhor Jesus amado, ele também era um doutor da lei, teólogo abaixo dos pés de Gamaliel. Então ele sabia qual público ao qual retratar cada mensagem, porque ele tinha uma boa oratória. O que é uma oratória? Falar bem em público. Então ele tinha uma mensagem para falar para um judeu ortodoxo, ele tinha uma mensagem para falar para um pagão, e ele tinha uma mensagem para falar para um gentio. Ou seja, ele sabia para quem ir e o que falar, e através do Espírito trazer almas para o Evangelho do Senhor. Quando Paulo chegou em Tessalônica, para quem conhece, Paulo já escreveu 2 livros para Tessalonicenses. Para os Tessalonicenses. Em Tessalônica, na Grécia. Nada que eu queira falar sobre os livros agora. Mas quando ele chega em Tessalônica, ele começa a ir depressa para a sinagoga. Pelo que eu vejo no capítulo 17, eu não vejo ele primeiro indo para um lugar, descansar, pensar ou raciocinar, para depois ir pregar. Não. Primeiro ele foi para a sinagoga. E o que é, irmão Elias, a sinagoga? Muitos pregam Jesus na sinagoga dos judeus. Outros pregam Paulo muito na sinagoga dos judeus.
mas às vezes deixa de falar o que é uma sinagoga. Uma sinagoga, ela começou a existir no tempo do cativeiro babilônico, onde o povo ficou lá no período de 70 anos. E por que a sinagoga veio existir lá no cativeiro da Babilônia? Porque como eles não tinham templo em Jerusalém, como eles não podiam sacrificar cordeiros em Jerusalém, como eles não podiam levar a sua adoração em Jerusalém, como eles não podiam ler a Torá em Jerusalém, eles agora vão montar dentro de um povo diferente, culturalmente, comportamento diferente, cultura diferente, modo de pensar diferente. Então ele vai montar uma sinagoga lá em Babilônia. Montando essa sinagoga, eles começam a se juntar e começam a pegar o livro da Torá. Desculpa, eu citei livro, mas melhor seria dizendo um pergaminho ou um papel escrito em papiro que era produzido na Babilônia. Esse pergaminho ou esse papel papiro, ele poderia ser desenrolado, não o livro que nós temos hoje aqui em nossas mãos. Ele desenrolava o livro de uma forma, um pergaminho, era extenso, e começavam a pronunciar a palavra do Eterno. Pronunciando eles a palavra de Deus. Eu me lembro de um escrito que Moisés escreveu, dizendo: ensina os teus filhos ao sentar, no levantar, no andar, a palavra da lei. Era desta forma que ele se pronunciava para os seus filhos. Ele pronunciava uma palavra para eles. Ao levantar, eles estavam dizendo a lei de Moisés. Ao sentar, ele estava falando sobre o que Moisés escreveu. Ao andar no caminho, no trabalho, ou em algum lugar que estejam, eles estavam falando para os filhos, para que os filhos pudessem, através da sua descendência, transmitir a palavra do Senhor com veemência, autoridade, ousadia para os seus filhos. Eles tinham essa cultura. E quando se passa o tempo do cativeiro, glória a Jesus de Nazaré, eles voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a construir as suas próprias casas. E se esquecem novamente de Deus. Porque eles buscavam primeiramente os interesses dele. O que eles queriam. O que era aprazível aos seus olhos. Mas não começaram a pensar no que Deus queria. O que é que Deus queria? Primeiramente que eles construíssem um templo para adoração, para que Deus seja o centro da vida deles. Ou seja, enquanto nós não permitir e não deixar Deus ser o centro de nossas vidas, o Senhor não vai estar distante de nós, não, Deus não vai estar não, mas nós que vamos estar distanciando dele. Mas quando você reconhecer ele como o centro da sua vida e pôr ele em primeiro lugar, aí ele manifesta a sua glória sobre a tua casa, sobre tua família, sobre você, e aonde você pôr a planta do teu pé, há de germinar, há de crescer. Porque livro de Salmos 1, versículo 3, você pode estar plantado junto de ribeiros de águas, e cujos teus frutos não irão de cair, nem as folhas, porque você prospera onde você colocar a planta do teu pé. Deixa eu te falar uma coisa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu 2, versículo 9 e 10. Por que Ageu falou isso, profeta? Porque o povo pensou neles. Mas quando eles começaram a pensar em Deus, aí Deus teve que se pronunciar e dizer: a glória da segunda casa
ela vai ter que ser maior do que a primeira. É certo que Salomão fez um grande templo, mas enfim, a minha glória não se redunda a tamanho de templo. A minha glória, ela se redunda pelo que o meu povo, o quanto ele está próximo de mim. Deus está dizendo para você: eu não preciso de grande coisa, eu só preciso das pequenas coisas para se manifestar no meu meio. Deus disse através de Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 2: eu pego as coisas loucas e faço sábias na frente dos sábios. Eu pego os que não são e mostro para os que são que eu sou Deus na vida dos que não são. Eu pego os pobres e manifesto diante dos ricos. Eu pego quem está lá embaixo e faço estar lá em cima. Eu pego quem está primeiro na fila e faço ficar no último lado da fila. E pego quem está no final e faço ficar na frente. Lembra daquele homem que estava no tanque de Betesda em João capítulo 5? Ele estava querendo pular no tanque, mas ninguém deixava pular no tanque, então ele ia para o final. E o que acontecia? Quando Jesus chegou, curou ele e mostrou: eu pego quem está no final da fila e faço o seu primeiro da fila. Isso depende de Deus, não depende de nós. É Deus quem faz isso acontecer. Após isso, acontece que no período, nós falamos que quando não há um escrito das Escrituras, de Malaquias para Mateus, há um silêncio de Deus, um período de 400 anos. Nesses 400 anos, surgiu um rei chamado Epifânio. Etíopico, quarto Epifânio. Este rei, quando surgiu ao trono da Síria, ele começou a perseguir e maltratar os judeus. De que forma? Ele pegou um altar e fez uma estátua de Zeus lá no meio do templo. Ele começou a colocar em cada circunvizinhança um altar também. E esses altares, os judeus eram obrigados a sacrificar carne impura. E dentro do templo ele ainda sacrificou um porco dentro do templo do Senhor. Ou seja, ele profanou quanto à terra santa e quanto ao templo do Senhor. Ele não tinha medo nem temor de Deus. O que eu quero dizer aqui é que muitos judeus se entregaram, mas ainda tinha um povo judeu que ainda acreditava na palavra e que vivia na palavra, nesse registro sagrado, e que não largaram dela e que sustentaram ela, morriam, mas não largava a palavra de Deus, não largava a presença de Deus, não trocava o sagrado por coisa impura. A palavra ainda é que sustenta e que levanta o cristão. Meus queridos, quando Paulo vai se pronunciar para os Tessalonicenses, e ali havia uma sinagoga dos judeus, essa sinagoga onde lia a Torá, aonde havia também consagração, onde havia um culto a Deus, onde havia família reunida, onde havia um povo gentílico, ele vai começar a trazer uma mensagem messiânica, no versículo 2 ao versículo 5. Essa mensagem messiânica é mostrando quem Jesus é. Se você abrir as páginas em Isaías, capítulo 51, você vai perceber até os capítulo 53. Desculpa, capítulo 52 até o 53. A mensagem que Isaías vai transmitir sobre o Messias. Esse Messias, a qual quando ele começar a transmitir para os judeus que estão em Tessalônica na sinagoga, é dizer que esse Jesus andou sobre esta terra. Ele não teve aparência humana. Ninguém dava nada por ele. Ninguém chegava a dizer a ele: eu estou contigo porque você é belo. Não. Eu estou contigo porque você tem valor. Não. Eu estou contigo porque você tem valia. Não. Eu estou contigo porque você tem uma família de autoridade. Não. Aliás, ele era pobre. Aliás, ele não tinha nada. Aliás, a função dele era ser carpinteiro. Uma função simples e não nobre. Aliás, ele era um homem que veio de uma família pobre, não tinha nada para dar a ninguém.
Mas o que trazia o povo até ele é que ele trazia uma palavra de graça. Ele trazia uma palavra que mudava vidas. Ele trazia uma palavra que transformava a alma do ser humano. Ele trazia uma palavra que fazia o homem pensar, raciocinar sobre a sua vida e o seu cotidiano. Era isso que fazia o povo ir até Jesus. E Paulo começa a pregar sobre esse Nazareno, sobre esse Galileu. E quando ele começa a falar sobre Jesus, o interessante é que ele vai dizer, ele morreu numa cruz. Aí é na hora que os judeus se escandalizam. Peraí, quem morre em cruz é maldito, é blasfêmia. Peraí, calma. Ele morreu numa cruz, aí Paulo começa a pregar. E uns judeus ficam carrancudos, outros fecham os olhos, outros começam a tremer. Peraí, o que esse homem está fazendo aqui? Está pregando de um homem que viveu nessa terra e morreu numa cruz. Aí ele disse, ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se manifestou a alguns. E após, quando ele ressuscitou, ele foi à assunção aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Alguns não gostam quando um homem de Deus traz a mensagem. Quando a mensagem ela é dura, quando a mensagem ela é cajado, quando a mensagem traz o povo para Deus. Alguns rejeitam, um fica carrancudo, outros não querem, porque para eles tudo é prosperidade, tudo é bênção. Ah, meu Deus do céu, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Evangelho não foi para você virar rico, não. Evangelho a ser pregado não foi para você a se alisar o seu ego, não. Evangelho é para aqueles que aceitam a cruz e é capaz ainda de morrer em uma cruz para não negar sua fé cristã. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Os judeus se escandalizaram por conta disso, mas tinha um povo lá que começou a acreditar, a parte de os judeus que acreditaram nisso e seguiram Paulo. Tinha outro povo também que era grego e também começaram a seguir Paulo. Tinha umas mulheres nobres lá, umas mulheres que eram ricas, tinha classe social, começaram a seguir Paulo. Eu quero dizer uma coisa para você que ministra a palavra de Deus, que louva a palavra de Deus e glória a Jesus. E glorifica também o nome do Senhor. Vai ter um grupo que não vai gostar. Vai ter um grupo que vai dizer que você não vai adiante. Vai ter um grupo que vai dizer para você que você não vai prosseguir. Vai ter um grupo que vai dizer que esse daí veio de um canto, não tem nome, e quer crescer. Não, meu Deus do céu, não vai. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse tipo de judeu para Deus não presta. Mas existe um povo ainda que vai lhe apoiar, que vai lhe ajudar, que vai lhe estender a mão. E se ainda hoje, no século 21, não existir, eu quero te dizer que ainda existe um homem em um cavalo branco montado que vai chegar até você, o bom samaritano, e vai te ajudar, e vai te erguer, e vai te levantar. Eu quero te dizer uma coisa, por muitos você pode ser até aplaudido, mas por outro não. O público não é para aqueles que vão dizer todos 100%, eu te apoio, eu te quero, eu quero que você vá. Não, o público é o Espírito Santo sobre você, você pregando a palavra, você louvando a palavra, adorando o Senhor e dizendo, Deus é bom, independente de quem aceita ou deixa de aceitar, porque eu vivo o Evangelho, nasci no Evangelho e vou morrer no Evangelho. Você tem que aspirar a palavra, viver a palavra. Ah, meu Deus do céu, pensar na palavra, andando com a palavra e vivendo a palavra. É assim, dessa maneira que Paulo vivia. Quando Paulo passa de Tessalônica, ele vai para Bereia. Por quê? Porque os invejosos que não queriam o bem de Paulo, que não aceitaram a mensagem de Paulo, que não queriam andar com Paulo, porque Paulo incomodava muitos, por causa da mensagem que ele pregava, ele teve que ir para Bereia. Quando ele chegou em Bereia, o povo lá da sinagoga eram mais nobres. O que quer dizer nobres? Não estou falando de classes, de valor. Estou falando nobres, eram humildes. Eles eram tão humildes que eram sensíveis à palavra de Deus. Eles eram sensíveis para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Que, no entanto, quando Paulo pregava, eles estavam sentados, examinando a palavra de Deus em cada vírgula, em cada ponto, em cada palavra, em cada letra, para ver se batia com o que Paulo pregava. E desta forma, a fé
fé foi crescendo no coração dele, e isso foi aumentando a fé dos bereanos, que fez com que eles aceitassem Jesus como o único e salvador da vida deles. Elias, me transmite uma coisa melhor que eu quero aqui saborear, mas não estou entendendo. Você pregou aqui um negócio, uma história, chegou aqui de Tessalônica, mas ainda não estou entendendo. Eu vou fazer você entender agora. Se a sua fé não é baseada no registro sagrado santo, que é a palavra de Deus, a sua fé está sendo fundada no meio da areia, aonde o mar vem e leva. Mas se sua fé foi fundada na palavra, no registro sagrado, você vai ficar de pé e vai ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E você não vai olhar para o chão, você vai olhar para o céu, porque no livro de Salmos 121, versículo 1, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando você olhar, está no meio das trevas, aí você vai abrir o livro de Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você olhar, estou sem inspiração para ir para a igreja, aí você vai abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. Se inspire na palavra, ande na palavra, viva a palavra, aspire a palavra e pense na palavra. Sem palavra não há salvação, sem palavra não há libertação, sem palavra não há graça, sem palavra não há cura, sem palavra não há milagre, sem palavra não há conduta santa, sem palavra não há santidade, sem palavra não há transformação, sem palavra não há mudança. É através da palavra que vem o que vem a prosseguir: cura, libertação, milagre, maravilha e conversão. Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer duas coisas bem interessantes. Ele diz assim: aquele que fala que Jesus no seu coração é quem salva, e segundo, o que ouve que Jesus no seu coração é o ressurreto, este será salvo. É o pronunciamento da palavra: Jesus salva e é o ressurreto. Paulo diz em Romanos. Paulo diz em Coríntios 5:17: aquele que aceita Cristo, nova criatura é, e tudo que era velho, pecado, imundície, o que você fez, os seus atos, que Deus não gostou, que Deus não se agradou, e você reconhece que aquilo não é o que Deus se apraz, ele se faz velho, ele joga no lamaçal, no poço do esquecimento, e diz: você é uma nova criatura. Labracaia de cabanchoque na vácia. Ai, Jesus, eu vou falar aqui uma coisa. Eu vou falar. No ano, abre parênteses agora, no ano 313, dia 12 de fevereiro, houve um imperador de Roma chamado Diocleciano. Esse imperador, incitado por seu filho adotado,
e por sua esposa. E qual era a incitação? Perseguir a igreja de Deus. Então o imperador Diocleciano, ele começa a perseguir. De que forma? Ele manda o prefeito da cidade ir até a igreja, onde está acontecendo o culto. Os irmãos todos alegres, dando glória, através da palavra, alegres pela liberdade cristã que estava havendo, famílias sendo salvas. Mas então chega alguém e bate a porta da igreja. Então chega o prefeito e bate na porta da igreja. O líder da igreja sai. Ele abre as portas. E quando ele vai ver a autoridade da cidade, o prefeito. E por trás dos prefeitos, os oficiais. Muitos oficiais. E o comando era, a ordem era: matem todos os cristãos que estão cultuando a este Jesus de Nazaré. Então ali vai haver morte dentro da igreja. Após os cristãos serem mortos, existia um edito: peguem todos os documentos, comecem a atear fogo. O que isso quer dizer, documento? Os documentos, antigamente era chamado de documento, por alguns registros. Por isso que o tema é o registro sagrado que transforma o homem. Esse registro sagrado, que é a Bíblia, que está nas suas mãos, que está nas minhas mãos, ela quase entrou em extinção. O diabo se levantou com uma fúria tão grande, levantando Diocleciano, que começou a colocar as escrituras, rasgava e colocava fogo, rasgava e colocava fogo. Porque na mente dele, já que a fé do crente é através da palavra de Deus, é através da Bíblia, é através dessa palavra que transforma, que muda o homem. Vamos acabar agora com ela. Vamos acabar com esse documento. Vamos acabar com esse registro. Porque os apóstolos já morreram. Os líderes patriáticos já morreram. Os pais da fé já morreram. Vamos acabar agora com a palavra. Acabando com a palavra, a gente acaba com tudo. Então começaram a colocar todos os documentos. E começaram agora a perseguir crente, cristão, e até a fogo os documentos. Só que o diabo, todas as vezes que se levantava contra a igreja e contra a palavra, ele sempre batia com a cara no rosto no chão. Por quê? Porque em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus vai fazer um pronunciamento para Pedro e dizer: Pedro, sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Quem é a pedra? Não é Pedro, não. Embora que o nome Pedro é significado pedra, mas ele está dizendo: esta pedra aqui que é maior que você, essa igreja vai ser fundada sobre mim. Eu sou a pedra singular, a pedra que Daniel viu descer sobre a estátua e derrubar a estátua. Esta pedra, a igreja vai ser construída sobre ela, e o fundamento vai ser sobre mim. Porque em Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, um rochedo forte que não se abala, mas permanece para sempre. Pedro, tu vai edificar essa igreja sobre mim. E mais uma coisa, Pedro, quando você edificar a igreja sobre mim, as portas do inferno, deixa eu aqui abrir a aparência. Deixa eu falar aqui uma coisa. As portas do inferno, os demônios,
Satanás, o homem que vier contra a minha igreja, eu vou te dizer uma coisa, Pedro, e aqui os discípulos que estão presentes, nenhum deles vai poder prevalecer contra a minha igreja. Ah, meu Pai eterno, deixa eu abrir aqui o verbo em Salmos, capítulo 91, que ele vai falar no versículo 7. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, a igreja prevalece, a igreja permanece de fé, e os escritos vão permanecer de geração a geração. O inimigo pode tentar arrancar a palavra de Deus, mas mesmo que ele ponha fogo nos escritos, eu vou te dizer uma coisa, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8, se não falha a memória, Hebreus 8:10, esse escrito vai estar escrito no tábua do teu coração, e ninguém pode apagar, porque você foi fundado sobre Jesus, a pedra singular, o rochedo inabalável, a palavra eterna, o verbo, a vida, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É a palavra que muda. É a palavra que transforma. Deus está te falando nesta manhã. Você só está aí porque foi essa palavra que chegou ao teu coração. Você só está aí agora, preste atenção nessa live, porque foi a palavra que te atraiu. Porque se não fosse a palavra, você não estava aí não. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, mas o que de primeiro fez você vir para a casa de Deus foi a palavra. A palavra que foi pregada sobre Jesus. E você se ajoelhou, chorando, dizendo: Senhor, eu aceito você como o único salvador da minha vida. Mas aí veio os intempéries da vida, prensou você, e você se afastou dos caminhos de Deus. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Assim como Paulo fazia para o seu público, independente de quem era, independente da classe econômica, independente da situação que estava passando, independente da beleza, Jesus está te chamando. Vem para minha casa. Isaías 49:15. Pode uma mãe recusar o seu filho, há tanto que amamentou, mas se ainda te recusar, eu todavia não te recusarei. Eu vou estar de braços abertos. Eu vou estar de braços abertos como estive na cruz, aceitando todos, independente da raça, independente do povo, independente de quem seja. Ele está com o braço aberto para te receber. O Senhor te dá essa mais outra oportunidade para você vir para a casa dele. E você que ainda nunca aceitou o Evangelho, está ouvindo essa palavra, o teu coração está palpitando. Venha para os braços do Senhor. Pode ter uma indecisão no seu coração, mas eu te digo uma coisa: largue fora essa indecisão, que indecisão é falta de fé, e venha para os pés do Senhor Jesus. Diga: eu quero aceitar Jesus. Digite aí embaixo: eu aceito Jesus essa manhã. Eu vou voltar para Jesus essa manhã, porque através da palavra eu vou ser mudado, eu vou ser mudada, eu vou ser transformado, a minha família vai ser transformada através de mim, eu vou ser uma coluna, eu vou ser uma base. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer transformar o teu lar, mas depende de você. Dê o seu passo. Pode estar nos vícios, você pode estar nas drogas, você pode ter alguma coisa que te impede, mas Jesus te liberta. Se você não der o seu passo nessa manhã, você não é liberto. Você tem que dar o seu passo para Jesus fazer o milagre. Venha para os braços do Senhor Jesus. Aconchegue. Venha. Jesus te chama. Ele dá um brado.
porque a vitória é nossa. Vem cá, mandará, cabacachore, camanahai. Venha, que Jesus te chama, o Nazareno, o Messias, aquele que cuidou e aquele que cuida da sua vida. Mas depende de você, depende da sua decisão, depende do que você vai dizer nessa manhã. Toma uma decisão certa. Você tomou tantas decisões na vida, deu errado, caiu tantas vezes. É hora de se erguer, rapaz. É hora de se erguer, mulher. Se levanta, sai das cinzas. Jesus te chama. Ele quer te lapidar, Ele quer te moldar, Ele quer te transformar, mas depende de você. Depende de você. Todo vaso que se quebra precisa de um olheiro para refazer, senão vai continuar quebrado da mesma forma. Não é o olheiro que quebra vaso, é o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Venha para os braços de Jesus para refazer a sua vida e mudar a tua história, porque tua história está em um desastre, mas Jesus quer mudar o quadro. Jesus quer fazer aqui uma roda gigante. Ele quer mudar de baixo para cima, mas depende de você. Vem para os braços do Senhor. E é esse convite que eu deixo essa manhã.